Olá, tudo bem? Aqui é o Léo, fundador do Sobre Budismo, e no episódio de hoje da série Gotas de Sabedoria, a gente vai falar um pouco sobre o karma, que foi quem ganhou a votação do episódio anterior. E hoje eu tenho dois livros para você comentar dizendo qual você quer saber um pouquinho mais, que eu leia um trecho de um desses dois livros. Então deixa um comentário aqui embaixo com o nome. Guia do Coração Partido, Conselhos Budistas para as Dores de Amor, ou Além de Religião, de Sua Santidade Dalai Lama. Então deixa um comentário aqui com um desses dois para eu ler um trecho no próximo episódio. Então a gente começa aqui. As origens do conceito do karma. O significado literal de karma é ação. Simplesmente isso, ação. Mas rastrear as origens desse conceito não é uma tarefa fácil. Estudiosos ocidentais têm lidado com esse desafio há muito tempo e existem diversas opiniões. Uma escola de pensamento sugere que a noção de karma surgiu com a chegada dos arianos à Índia. E um parênteses aqui. Infelizmente o nazismo usou muitos termos e símbolos que hoje ficaram difamados por conta do nazismo, como por exemplo a suástica, não é um símbolo nazista, eles se apropriaram desse símbolo. O termo ariano também não é do nazismo, então só para pontuar, deixar bem claro aqui, porque senão daqui a pouco vai ter gente, mas arianos eram os nazistas, eu já vi o Buda com uma suástica no peito, o Buda é nazista, pura falta de ignorância mesmo, pura falta de conhecimento, e também de não procurar saber a origem daquilo, né? Então aqui quando fala uma escola de pensamento sugere que a noção de karma surgiu com a chegada dos arianos à Índia, não foram a chegada dos nazistas, tá? A Índia existe muito antes do que o nazismo. Com o estabelecimento da civilização que falava sânscrito do Vale do Indo. Alguns contestam acreditando que a ideia é anterior aos arianos, tendo surgido dos povos tribais da Índia. As sociedades pré-védicas, né? Mas como um estudioso observou sarcasticamente, a terminologia povos tribais aponta para o quanto essa identificação é ilusória. Contudo, apesar das dificuldades, uma quantidade considerável de estudos mostra que o conceito foi concebido por nativos da Índia, em oposição à ideia de que o conceito teria sido importado de outras regiões. Parece que os ensinamentos dos Vedas não foram responsáveis por incentivar os indianos a pensar sobre o karma, mas sim que os indianos nativos já tinham uma ideia básica, posteriormente incorporada aos Vedas. Naturalmente, a ideia foi desenvolvida pelos próprios Vedas, mas no início, e até mesmo nos Vedas, não havia associação entre ação kármica e reencarnação. Não se falava muito sobre a reencarnação de fato, mas a ideia gradualmente evoluiu como o karma assumindo mais uma dimensão moral. Em sua fase inicial, o karma se referia a uma ordem universal fixa, semelhante à ideia ocidental de uma lei natural, e continha conceitos como castigos e regras divinas. A partir dessa ordem surgiram ideias sobre a postura individual adequada e os deveres de cada um. Então aqui, como vocês vão ver, quando a gente vai falar sobre karma, quando eu sugeri esse livro, eu pensei, poxa, que legal, porque tem muitos livros que eu estudo que você pinça um parágrafo e ali tem um ensinamento. Livros como esse aqui, antes de fazer esse episódio, eu comecei a dar uma olhada e eu percebi que esse livro não tem esse posicionamento. Para você entender ele, você precisa ler ele inteiro, porque uma parte vai complementando e vai ensinando a outra. Mas mesmo assim eu resolvi fazer, porque 90% das pessoas votaram nesse livro, então eu resolvi fazer um episódio sobre ele. Aqui atrás tem até um termo, uma frase, né, de um mestre, que ele fala: o karma é um tópico do budismo muitas vezes entendido de forma incorreta. Essa explicação clara de um professor tão eminente como o recente falecido Traleg Kyabgon Rinpoche, que possui um grande conhecimento tanto do Dharma como da cultura ocidental, trata um profundo benefício para todos nós. Então, basicamente, o que a gente leu aqui, e como ele no início já disse que não é fácil falar sobre o karma, porque ele é muito complexo,
Basicamente, o karma ele é ação. Tem pessoas que pensam no karma como, aquela pessoa é meu karma, como se o karma tivesse associado com algo negativo, e não é isso. O karma, como disse aqui esse mestre, né, o Kyabgon, Traleg Kyabgon Rinpoche, o karma é a ação. Então, todas as ações virtuosas através de ações do teu corpo, da fala e da mente, você planta uma semente. E quando essa semente encontra as causas e as condições perfeitas, aquele karma ele floresce. Então você vai colher aquilo. E não é assim, eu dei um tapa numa pessoa, eu vou receber um tapa de volta. Não é assim que funciona. Eu fiz mal para uma pessoa, eu falei mal dela, eu vou receber de volta ela falando mal de mim ou alguém falando mal de mim. O karma no budismo não tem nada a ver com isso. Tanto é que algumas ações que a gente planta, a gente colhe ela de alguma outra forma. E só quem entende o karma profundamente é um Buda completo. Então, tudo que a gente ouve sobre karma são de mestres realizados. Então, para a gente entender completamente um karma, a gente vai precisar virar um Buda. Então, a gente começa, quando a gente estuda sobre isso, a gente vai ter um vislumbre, a gente vai ter uma ideia sobre o que é o karma, mas ninguém pode falar completamente, profundamente sobre o karma, porque ele é uma teia de coisas, né? Então, basicamente é isso. Você planta alguma coisa positiva, você colhe algo positivo. Plantou coisa não virtuosa, colhe algo não virtuoso. E no budismo, né, em geral, a gente não acredita numa figura de um Deus externo que controla a nossa vida. Nós acreditamos no karma. Nós não acreditamos que tem um ser em algum lugar que criou tudo e está controlando a nossa vida, nos mandando doença ou felicidade para nos ensinar de alguma forma. Não funciona assim. Tudo que você vive, tudo que você passa é responsabilidade sua, né? O que você está colhendo da vida é tudo responsabilidade sua, baseada no que você plantou através dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações. Então, basicamente, de uma maneira bem grosseira, esse é o karma. Karma é ação, não é alguém te mandando algum problema, ou você tendo algum problema e aquilo é responsabilidade de algum ser barbudo em algum lugar. Tá? Então, não que isso seja certo ou errado, acreditar ou não, no caso aqui eu estou falando diretamente de Deus, né? Se alguém não entendeu ainda, estou falando de Deus. Então, não estou dizendo que é certo ou errado acreditar em Deus, que é bom ou ruim acreditar em Deus. Só que para os budistas, nós não acreditamos na figura de um Deus externo a gente que controla a nossa vida, nós acreditamos no karma. Plantou, colheu. Então, deixa um comentário aqui, qual dos dois livros você quer que eu fale no próximo encontro. Guia do Coração Partido ou Além de Religião. Gratidão e até o próximo episódio dessa série chamada Gotas de Sabedoria.